Essa live não estava programada, não estava no meu calendário. Só que eu comecei a ver tanta gente falando de comunicação por conta de uma reportagem da Você RH, que eu não sei se todo mundo viu a reportagem, postei até a reportagem esses dias. E aí eu comecei todo mundo, né, conversando, alvoroçado, e eu falei, acho que precisamos conversar do tema comunicação. E é incrível, porque assim, acho que entre 10 empresas falam que tem problema de comunicação. A maioria das empresas fala que o principal problema que existe dentro da empresa é comunicação. Então, assim, é algo que a gente fala a vida inteira, né? Comunicação é algo que a gente, em todos os cursos, eu acho, acadêmicos, em todos os cursos de extensão, MBA e tudo mais, tá lá a pauta comunicação. E comunicação é um problema. E pensem que comunicação não é uma competência, não é uma habilidade só do mundo corporativo, né? A competência comunicação, ela não é uma competência exclusiva do ambiente organizacional, porque algumas competências são exclusivas do ambiente organizacional, né? Quando a gente fala, por exemplo, de gestão de projeto, quando a gente fala de gestão orçamentária, quando a gente fala de liderança, quando a gente fala de planejamento nem tanto, mas várias competências são específicas do ambiente organizacional. Comunicação, não. Comunicação é uma competência que ela se encaixa, ela é necessária em todos os aspectos da nossa vida. Então a gente precisa de comunicação para se relacionar, seja num relacionamento de amizade, num relacionamento amoroso, seja na escola com os colegas, seja no projeto social que a gente quer fazer, no voluntariado que a gente quiser fazer, seja na faculdade e também no ambiente organizacional. Então, se é uma competência que eu preciso em todos os aspectos da minha vida, por que será que essa competência é a dor de todos os profissionais, de todos os empresários, de todas as empresas, de todos os RHs? Se eu estiver falando alguma coisa que vocês não concordam, se comunicação não for uma pedrinha no sapato aí da empresa de vocês, vocês me falam que eu quero aprender e eu quero fazer benchmarking com a empresa de vocês, porque é difícil para mim. Se a gente for avaliar a falta da comunicação ou o problema da comunicação, eu já vi, por exemplo, pessoas falando que terminaram um relacionamento por falha de comunicação. Problema em amizade, de amizades, né, de atritos com grandes amigos por problema de comunicação. Eu já vi muita gente, sendo demitida da empresa por problema de comunicação. Ou se demitindo da empresa porque não conseguia estabelecer minimamente uma comunicação com a sua liderança, com seus pares e assim por diante. Então, comunicação, gente, é fundamental. Não tem jeito da gente escolher assim, essa competência eu não quero ter. Então, eu até posso escolher assim, eu não quero ser líder, não quero desenvolver minha liderança. Não tenho vontade de ser líder, quero ir para uma carreira de especialista, não vou desenvolver minha liderança. Ok, tá tudo bem, você pode ser um excelente profissional sem desenvolver a competência liderança. Agora, sem desenvolver minimamente a competência comunicação, sinto lhe dizer que muito provavelmente você vai ter grande dificuldade para crescer e se desenvolver na sua carreira, tá? Então isso é uma coisa importantíssima que a gente precisa deixar no nosso radar. E aí então, eu comecei a ver todo mundo nesse burburinho por conta da comunicação, Olha lá, a Cássia tá falando, gente, já leio aí, Cássia. Então eu comecei a ver todo esse burburinho e falei, acho que eu vou bater um papo com a turma lá no meu Instagram sobre comunicação. E como não era uma live que tava na pauta, eu falei, quero fazer uma live diferente. E aí eu perguntei lá no Instagram se alguém queria entrar na live comigo, né? E algumas pessoas escreveram que queria sim entrar na live comigo. Inclusive eu não sei nem se eu vou conseguir colocar todas as pessoas na live, porque é mais de uma pessoa. Pelo menos 2 pessoas, as 2 primeiras pessoas eu falei que eu ia colocar uma pessoa, mas uma segunda seguidora me chamou no particular e falou, Ana, eu gosto muito do tema, eu conheço do tema, eu trabalho com consultoria no tema, que é a Bruna, e aí eu acabei abrindo uma segunda pessoa, mas se der tempo a gente põe mais pessoa aqui também. Então nós vamos falar com 2
profissionais hoje da área de recursos humanos e vão contar aqui pra gente histórias delas. Não sei ainda muito bem se serão histórias boas, se serão histórias trágicas de comunicação, se serão histórias engraçadas. Parece que a Manu me falou que parece que é uma história engraçada. Então já já a gente vai conhecer um pouco e entender as dificuldades e as mazelas da competência comunicação. Deixa eu ver o que a Cássia tá falando aqui, né? Acredito que a maior dificuldade dessa competência é que ela depende da percepção do outro. Perfeito, eu quero já pegar esse gancho da Cássia para dizer uma coisa muito importante para vocês que tem tudo a ver com isso que a Cássia disse, que é, gente, comunicação não é sobre a gente. Comunicação tem muito mais a ver com o outro do que comigo. Eu acho que é aí que tá o grandíssimo problema das organizações e dos relacionamentos e da competência comunicação. Porque a gente sempre quer se colocar no plano e no centro. E comunicação tem muito mais a ver com o outro do que com a gente. Só que pensa, eu entro para uma reunião na pauta X, na pauta orçamento, vamos pegar um tema que costuma ser polêmico. E aí, na verdade, eu já entro com o meu script do que eu quero falar e do que eu acredito. E a única coisa que tá na minha cabeça é que eu tenho que convencer o outro daquilo que eu penso, daquilo que eu quero. Então, se eu já entro para uma conversa, para uma discussão, para um diálogo, assim, achando que eu tenho que sair vencedora daquela comunicação, muito provavelmente a gente vai partir para um embate, para um confronto, não é o conflito, porque conflito é positivo, conflito é de ideia, o confronto é o embate. É exatamente isso que eu vejo acontecendo dentro das empresas, a história do eu tenho que ganhar, eu só entro para essa conversa se eu ganhar, eu tenho que ganhar essa conversa para eu sair feliz dela, eu tenho que sair dessa reunião vencedora. E aí eu esqueço do outro, né? Do foco no outro, como a Cássia disse aqui. Então a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem, que vocês começassem a colocar na cabecinha de vocês, é exatamente isso. Comunicação não é sobre mim, comunicação é sobre o outro. E comecem a vasculhar aí no arquivinho de vocês, na pastinha do arquivo de vocês, os problemas que vocês já tiveram de comunicação, se não tem um pouco a ver com isso. Se não tem a ver com o fato de você querer simplesmente que a sua ideia prevaleça. Ou às vezes você foi para uma conversa e você percebeu que o outro, tipo, não estava de jeito nenhum preocupado com o que as pessoas do grupo pensavam, ou sentiam, ou queriam. Ele simplesmente queria colocar a ideia dele, sair vencedor naquela conversa. E muitas vezes, quando a gente pergunta, né, a principal dificuldade entre líder e liderado nas empresas, né, que eles falam, é um problema de comunicação, é justamente por isso, porque como o líder e o liderado tem uma vertente a mais, né, tem um ingrediente a mais ainda, que é a relação de comando e controle. Então, se pares, quando a gente está falando de par, se quando a gente está falando de amigos, se quando a gente está falando de namorados, já tem isso, né? A história do ganhar, eu tenho que sair vencedor. Imaginem na relação líder-liderado. Na relação líder-liderado, isso acaba sendo maior, porque é aquela história, né? Eu mando aqui. Eu sou o líder. Eu sou o gerente. Eu sou o supervisor. Então, quem é você para estar querendo falar alguma coisa diferente de mim? Para estar querendo contrariar aquilo que eu tô falando, ou o jeito de eu pensar. Então, muitas vezes dentro das empresas, é isso que eu vejo, né? A necessidade do ego. Então, é a história do egocentrismo. O meu ego tem que ser o centro, e o que eu penso, o que eu digo, tem que ganhar, tem que prevalecer. Faz sentido isso para vocês? Vocês acham que nesse ponto pode estar o cerne, a causa raiz dos problemas de comunicação? E pra mim isso fica muito nítido, gente. E aí eu começo a olhar, sabe, exemplo por exemplo, né? Situação por situação, dentro da empresa que eu tô hoje, dentro de todas as empresas que eu já passei, eu vejo muito isso, muito. A gente tem 2 ouvidos e uma boca, então se eu tenho 2 ouvidos e uma boca é muito mais pra ouvir do que pra falar, mas isso é difícil, né? Camila também tá concordando. Antes da gente entrar então no nosso bate-papo com a Manu, que é a primeira pessoa que vai falar, que vai vir aqui conversar com a gente,
eu queria falar um pouquinho assim, né? Um processo de comunicação, gente, ele é formado por algumas etapas, tá? E aí, de novo, eu vou explicar aqui pra vocês, e isso tem um pouco a ver com neurociência e com a forma que o cérebro da gente processa as informações numa conversa, num diálogo, tá? Então, como que o nosso cérebro processa as informações todas as vezes que a gente vai conversar alguma coisa com alguém? Quando a gente começa a conversar, então, por exemplo, a Ana aqui, quando a Ana ficou ao vivo e começou a falar, a primeira reação, a primeira coisa, não vou falar, né? A primeira coisa que acontece no cérebro da gente é justamente uma reação automática. Então, a hora que vocês clicaram aqui no Instagram de vocês e pá, apareceu a imagem da Ana falando, automaticamente já gerou uma reação no cérebro de vocês. Essa reação é o que faz a gente ter a primeira, como o próprio nome diz, a primeira reação, que geralmente é comportamental. Então, prestem atenção. Todas as vezes que alguém começa a falar com a gente, qual é a primeira coisa que faz? Ou a gente abre o olho pra falar que tá prestando atenção, ou a gente franze a testa, ou a gente, sei lá, entorta a boca. Cada pessoa faz uma coisa. Se eu tô gostando, eu subo a sobrancelha e faço uma expressão de que eu tô gostando, gostei daquilo que eu vi. Se de repente eu já bato o olho, tipo, o que é isso que tá acontecendo? Eu já franzo minha testa, né? Ou eu não gostei muito disso que tá acontecendo, né? Dá uma entortadinha no canto da boca. São as reações. Então, a primeira coisa que o cérebro da gente faz diante de qualquer comunicação é uma reação, que é, instintivo. Gente, isso demora segundos. A gente nem percebe que isso está acontecendo. Depois que a gente reage, é que a gente vai conectar essa reação com uma emoção. Então, é no segundo seguinte que eu começo, então, a classificar aquilo como gostei, não gostei, que esquisito, uau, que legal, é o segundo seguinte, tá? Então, primeiro vem a reação, depois eu conecto a emoção nessa reação, para só depois a gente jogar aquilo para a razão e conseguir efetivamente trazer um comportamento à tona. E o que acontece muitas vezes que geram os grandes problemas de comunicação? A gente, como a razão, vocês perceberam como que o cérebro, como que a razão ele é mais lerdinha? Ela é a última coisa que acontece. Eu reajo, conecto a emoção e só depois vem o pensamento cognitivo da coisa, que é onde eu vou verbalizar, que é onde eu vou falar, não, calma, parece que não tá muito legal, mas deixa eu dar uma segunda chance. Ah, não, achei que era uma coisa, mas na verdade é outra. Ufa, deixa eu continuar prestando atenção. É só depois cognição entra em ação no circuito da comunicação. Por que eu quis trazer essa informação para vocês? Para vocês entenderem que muitas vezes a falha na comunicação tá porque eu não dou tempo, ou o outro não me dá tempo para eu trazer esse cognitivo, né? Por isso que a gente fala muito da questão da inteligência emocional. Porque eu preciso ter a inteligência emocional de entender que teve uma reação, conectei com uma emoção, mas calma, daqui a pouco eu vou trazer para o cognitivo, vou trazer para o aspecto do pensamento, vou colocar tudo no seu devido lugar e a gente vai conseguir desenrolar uma comunicação fluida, tranquila, empática. Só que muita gente, já na hora que a emoção conecta, não traz para o pensamento, já age no impulso da emoção. E aí é onde eu já interrompo a fala do outro, aonde eu, sei lá, às vezes eu fecho a cara de um jeito, cruzo o braço e já até paro de ouvir, não quero mais nem ouvir porque eu não gostei dessa coisa de 10 segundos que eu vi. Então, vocês sabendo disso agora, sabendo que o negócio no cérebro acontece desse jeito, vocês vão começar a dar um tempo para si e para o outro, para dar tempo do nosso cérebro captar, fazer todas essas conexões e conseguir trazer para a razão e racionalmente discernir aquilo que eu devo falar, o que eu não devo falar, o que eu vou escutar, como eu vou processar, se eu vou ficar ou se eu não vou. Tem que dar tempo. Ok, gente? Então eu quis trazer isso porque quando a gente ouve tudo de comunicação, quando a gente participa de todas as palestrinhas de comunicação,
A gente ouve muito aquilo, né? Ah, é o receptor, é o emissor, é o canal, é não sei o que. Acho que todo mundo já deve ter ouvido isso um dia na vida. Mas muito pouco a gente fala que comunicação tem a ver com o nosso cérebro. Então, olha lá, a Cássia tá dizendo, praticar a escutativa é um ótimo exercício, porque na escutativa, gente, você tem que se dar o tempo de ficar em silêncio e processar tudo isso. Recentemente eu fiz uma formação de mentoria e a pessoa que estava dando a formação de mentoria, ela estava falando justamente isso, né? A importância da gente conviver com o silêncio, da gente conseguir ter o silêncio, trazer o silêncio como confortável. Só que o que acontece, muitas vezes, a hora que o outro que está conversando com a gente dá a primeira respirada, ou tipo, dá a primeira parada para tomar o gole de água, ao invés de eu esperar esse silêncio, é que aqui vocês não tem como falar comigo, mas no dia a dia, ao invés da gente esperar, a gente já começa a querer falar. A gente já começa a querer desembestadamente justificar alguma coisa, contra-argumentar. A gente não respeita os silêncios. E daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais aí que o silêncio também fala muito. Então, vamos ouvir agora, eu vou trazer aqui para nossa live, feita toda essa introdução, eu vou trazer para conversar com a gente a Manuela. Tive a possibilidade de prazer de trabalhar com a Manuela numa empresa em que eu trabalhei, e a Manuela vai contar uma história pra gente, que sinceramente eu não sei que história é, tá, gente? Então, ó, enquanto isso a Ana lembra que muito de nós não escutamos para compreender, escutamos para responder. Oi, Manu, boa noite! Boa noite! Tá boa? Muito! E vocês? Ai, que bom. Manu, vamos lá, se apresenta primeiro, para o pessoal saber quem é você, e depois você conta pra gente que caos é esse que você tem de comunicação para compartilhar. Tá bom. Meu nome é Manuela, eu trabalho na área de recursos humanos, tive o imenso prazer de trabalhar com a Ana, e no nosso dia a dia, independente se você trabalha ou não, né, eu acho que a comunicação faz parte aí de uma das habilidades. E como é, assim, essa sintonia, né, Ana? Porque hoje eu fui num treinamento de 5 módulos, e o módulo de hoje era o quê? Comunicação. E eu só vou falar uma coisa assim que me marcou muito no treinamento, que eu acho que vem para fechar o que você falou, que a congruência da comunicação são 3 pilares. A palavra, né, que é o conteúdo, o tom de voz e o não dito, que são os gestos, que são as reações e as emoções. E aí, na hora, eu falei assim, o que vocês acham que pesa mais e não sei o quê, né? Aí todo mundo votou na palavra, no conteúdo. E, na verdade, a palavra é o que menos conta. O maior peso, que é quase 60% na comunicação, é o não dito, que é quando vem a primeira reação, que vem a emoção, que vem o corpo, que vem o olho arregalado, que vem aquela cara, né? E tudo isso na comunicação, hoje, a gente estava comentando o quanto isso está se perdendo, esse não dito, porque, por exemplo, no WhatsApp, hoje todo mundo vê áudio nos 2x, né? Acelerando. E a gente não dá tempo para essas reações acontecerem. Então, é quando a gente põe o áudio para escutar na velocidade máxima, é quando a gente malemar consegue ouvir o áudio e já pausa e já responde, e depois que ouve o áudio todo, retorna, apaga a mensagem porque não era aquilo que você interpretou. Então, assim, hoje, né, ela diz que essa comunicação está cada vez mais difícil, porque realmente a gente não está dando esse tempo desses 10 segundos para as reações acontecerem. A gente não está dando tempo para a comunicação acontecer, né? Então, ela diz que a palavra é 7% de peso na comunicação, o tom de voz é 38%, e as reações, emoções, o que não é dito, 55%, para ter uma comunicação congruente. Eu já vi estudo que fala que é 63% não verbal. Uhum. Né? Então, é uma diferença, mas só para a gente ver o quanto que realmente o não verbal é o maior. E aí a minha história me marcou demais, que isso faz há mais de 10 anos, que foi uma empresa, a última empresa que eu trabalhei em São Paulo, e lá a gente trabalhava em fileira indiana, então uma sentava na frente da outra, né? Eu estava trabalhando e a minha amiga que sentava atrás de mim virou para mim e falou assim, Manuela, você viu o que aconteceu com o Marrone? E lá na empresa tinha um gerente que chamava Marrone. Eu falei, não, o que aconteceu? Ela falou, nossa menina, sofreu um acidente de helicóptero. Aí na hora eu virei assim para trás e falei assim, nossa,
De helicóptero? O que aconteceu com ele? Ah, menina, eu tava vindo para São Paulo e era uma segunda-feira. Então, olha o que estava acontecendo na minha cabeça. O gerente Marrone estava vindo para São Paulo trabalhar, que era uma segunda-feira, e sofreu um acidente de helicóptero. Aí eu falei assim para ela, falei, nossa, Leila, mas ele tá bem? Ah, Manuela, não tá bem, não. Foi pro hospital e ainda não se sabe se vai ter que fazer cirurgia. Aí eu falei assim, nossa, gente, mas como que você sabe de tudo isso? Né? Porque era segunda-feira, começo do expediente. Eu falei, nossa, Leila, mas como que você sabe de tudo isso? Ela falou assim, você lembra aqui na internet. Eu falei, na internet? Aí ela falou assim, tá aqui na internet. Eu falei, gente do céu, ele saiu na internet o acidente dele. Nossa, então deve ter feito demais. Cara, assim, e pra mim eu já tinha matado ele, né? Aí eu falei assim, porque o helicóptero caiu na Bandeirantes. Eu falei, misericórdia, meu Deus do céu, como será que tá a família dele, não sei o quê. Né? E tudo bem. Eu falei, vamos começar a rezar, né? Pois eu estou lá trabalhando, aí eu fui descer para almoçar. Estou eu descendo as escadas do escritório, eis que bato de frente com o Marrone. Eu falei, meu Deus do céu, minha alma saiu do corpo e voltou, né? Eu falei, você não está hospitalizado? Você não sofreu um acidente? Aquele helicóptero. Ah, eu lembro que quando ela falou assim, foi um acidente de helicóptero. Aí eu pensei assim, nossa, eu sabia que gerente ganhava bastante, né? Mas para andar de helicóptero, nossa, mas gerente ganha bem aqui, né? Aí eu pensei, Marrone, pelo amor de Deus, mas você não está hospitalizado? Aí eu acabei de me falar que você sofreu um acidente ontem, indo para cá, que seu helicóptero caiu na Bandeirantes. Ele falou, não sou eu. Mas como é? Aí eu subi e falei, você tá louca? Você não falou que o Marrone sofreu um acidente de helicóptero? Ela falou assim, menina, da banda Bruno Marrone, que estava vindo para fazer um show aqui, caiu um helicóptero. Eu falei, nossa senhora. Então, assim, como é essa questão de comunicação, né? Porque eu já tinha matado o homem, né? Já tinha matado o gerente da empresa. Não, e como que tudo é a referência, né? Então, assim, a sua referência naquele momento não estava conectada com a dupla Bruno e Marrone. A sua referência naquele momento era o gerente, né? E nas mínimas coisas, dependendo da referência, do que a gente está vivendo, do que está na cabeça da gente, é uma interpretação que a gente está vivendo, porque assim, eu nunca gostei de dupla sertaneja, para mim, o Malemar conhecia Bruno e Marrone, né? Então, assim, o ambiente que você vive, as referências que você vive, para mim, Marrone, o único que existia era o gerente da empresa, né? Então, assim, o quanto isso não acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente está se comunicando com uma referência que é nossa, que não é do outro. Não, e assim, né? O quanto que é importante você conhecer com quem você está falando. Porque eu acho que essa sua fala, tipo assim, eu nem gosto de música sertaneja, eu nem sei, naquela época, sei lá quantos anos atrás, eu nem sabia quem era Bruno e Marrone. E aí, muitas vezes é isso. Eu amo música sertaneja, então eu falo Marrone, eu suponho que o outro sabe que Marrone é o cara da dupla. Mas o outro, muitas vezes, não está conectado com o que eu estou. Então, a importância da gente conhecer o público com que a gente fala, né? A forma com que a gente fala, às vezes, com o colega de trabalho, não pode ser a forma com que eu falo com o candidato que vai vir fazer o processo seletivo, que é a mesma que eu falo com a minha amiga, que é a mesma do jeito que eu falo com o meu namorado. Então, isso também eu acho que é um ponto importantíssimo do processo de comunicação, que é entender com quem eu estou falando. Porque, de acordo com o outro, por isso que eu comecei a live falando, comunicação é sobre o outro. De acordo com o outro, é que eu vou escolher o tema da conversa, o tom da conversa, as palavras, tipo, com quem eu tenho intimidade, eu posso usar uma gíria, falar até um palavrão. Não vou falar uma gíria ou até um palavrão com o meu gerente ou com o meu diretor, dependendo do nível da empresa, né? Então, eu acho que essa sua história traz muito isso, assim, apesar de ser uma história engraçada, muito boa, mas tem um grande aprendizado aí nela, né? Sim, E é isso. Gente, alguém quer fazer a pergunta para a Manu? Aproveitar que ela está aqui. A Manu trabalha na área de desenvolvimento, faz seleção e é analista comportamental. Sim. De primeira. Manu, então é isso. Muito obrigada por ter topado participar. Manu, eu escrevi lá no História Manu rapidinho. Eu tenho uma história para contar e é engraçada. E eu fiz questão de não saber a história. Eu não perguntei para a Manu assim, que história que é? Você não quer saber? Eu falei, não quero saber, não. Tal hora você entra lá, vou te chamar e você conta a história. Vamos no susto, né?
Então, obrigada. Fica aqui com a gente que tem mais coisa aqui pra gente conversar, tá bom? Tá bom. Bem, gente, então olha como que é importante, né? A gente se atentar a essas coisas. Então, gravem isso, né? Conhecer o meu interlocutor. Com quem eu estou falando para eu selecionar, então, o assunto, o vocabulário, o tom e assim por diante, né? E dentro das empresas, isso é muito importante. Por isso que é importante a gente conhecer a cultura da empresa. Porque tem empresa que é totalmente informal. Né? A cultura da empresa é uma cultura informal. Aí eu chego lá na empresa me comunicando de uma forma toda coloquial. Eu não estou fazendo nada errado, eu estou me comunicando de forma correta, eu estou usando a norma culta, a gramática correta, mas não é o ambiente, não é a cultura da empresa. E ao contrário também. Vamos imaginar que a empresa é toda formal, né? Um banco, sei lá, multinacional, sei lá, e eu chego falando, e aí, mano, tudo bem? E aí, não sei o que, bro? A chance também de não dar certo é grande. Só que, às vezes vocês podem falar, Ana, mas gíria, a gente não pode falar em lugar nenhum, né? Pode, tem empresa que é o dialeto da empresa, que é a forma que a empresa se comunica. Então, é muito importante a gente entender o cenário e o nosso interlocutor para que a gente garanta uma comunicação eficaz. Suelen está perguntando, como utilizar postura corporal ao meu favor em uma conversa? Gente, existem estudos e mais estudos em relação a isso, né? Algumas coisas básicas que a gente precisa se atentar. E esses dias eu aprendi uma coisa, gente, tão legal que eu não sabia. É assim, ó. Eu sempre ouvi falar que numa conversa é ruim a gente colocar a mão no bolso, ficar conversando de mão no bolso. Que dá uma sensação, né, de que, tipo assim, tô travado, né, tô engessado, rígido. Só que eu estava ouvindo um especialista de comunicação, sabe o que ele falou? Que você pode sim colocar a mão no bolso ou cruzar o braço. Colocar a mão no bolso é a mesma coisa que cruzar o braço. Só que sabe qual que é a sacada para não dar essa ideia de rigidez, de inflexibilidade? É você deixar o polegar aparente. Então, se você coloca a mão no bolso, mas deixa o polegar de fora, ou se, eu nem sei como, acho que é assim, né? Cruza o braço, vocês estão me vendo? Cruza o braço deixando o polegar aparente, não assim, ó. Olha que diferença, assim ou assim. Gente, ele falou que o cérebro interpreta de uma forma completamente diferente se o polegar está aparecendo. Alguém sabia disso? Eu aprendi isso acho que semana passada, gente. Eu não sabia disso. Achei ótimo, porque eu tenho mania de ficar com o braço cruzado. Agora eu tenho que me treinar para deixar meu polegar aparecendo, porque se deixar o polegar aparecendo, o cérebro entende que não é rigidez. Olha que máximo. Então, Suelen, existe uma série de literaturas para isso, mas tem algumas coisas que eu acho importantes, sabe? É, como, por exemplo, você manter sempre o olhar conectado com a pessoa, você cuidar para postura, sabe quando a postura é assim, né? Também os especialistas dizem, né? Que você fechar o ombro na hora da conversa, né? Ficar com o ombro fechado, também passa a questão de insegurança, né? Até você começa a se sentir mal durante a comunicação. Então, sempre deixar o peito aberto. É importante você deixar o peito aberto na hora da comunicação. O pescoço também sempre tem que ficar, né, na linha de aqui nos 90 graus. Então, você não pode ficar nem muito para cima, que passa um ar de superioridade na conversa, e nem com a cabeça para baixo, que de novo passa insegurança ou passa uma falta de atenção, né? Então, são algumas coisas importantes. Mas se eu pudesse escolher um, gente, eu falaria a questão da conexão com o olhar. Eu, particularmente, detesto aquela pessoa que conversa com a gente não olhando nos nossos olhos. Eu acho que é muito ruim, né? Às vezes dá até uma sensação, tipo assim, será que é verdade que essa pessoa está falando? Ela não olha nos meus olhos, ela não se conecta comigo. Então, acho que essa conexão é muito importante. Mas a Manu está falando aqui do livro O Corpo Fala, é um clássico super antigo que vale a pena ler. Né? Vamos para a nossa próxima convidada da nossa live? A próxima convidada da nossa live é a Bruna. Eu vou já te pôr aqui para dentro, Bruna, para a gente conversar um pouco com a Bruna, que trabalha com consultoria de RH, também é da área de RH, e vai contar aqui. Oi, Bruna! Oi, boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Seja bem-vinda. Obrigada. Fala quem é a Bruna aqui para o nosso pessoal, o pessoal te conhecer, e depois a gente conversa um Tá pouquinho. bom.
Gente, prazer, meu nome é Bruna, eu sou consultora de RH há pouco tempo, estou iniciando agora, estou me formando em psicologia, atuo no RH já faz um tempinho e estou contando com essa nova fase de consultoria, estou me especializando cada vez mais e criei um novo perfil no Instagram para poder divulgar os meus serviços, o meu trabalho e toda a minha especialização nessa área. Ótimo, muito bom. Então, Bruna, conta pra gente o que você está vendo aí, né? Eu acho que você é até legal que você traz a visão do mundo acadêmico também, né? Como que tá a comunicação no mundo acadêmico, essa relação de professor, aluno e das empresas? Que análise que você faz aí, como andam a comunicação de um modo geral? Olha, a comunicação no mundo acadêmico, ela não é muito diferente da comunicação no mundo corporativo. Porque o professor para com o aluno e os alunos para com os outros alunos, eles dependem uns dos outros para se entender, para se comunicar, principalmente o professor com o aluno ou o aluno com o professor. Porque o mestre da sala, ele está tentando passar um ensinamento. Se ele não soubesse comunicar, qualquer matéria que for que ele estiver passando, por mais simples que seja, não vai ser bem adquirida pelos alunos, pelo corpo estudantil. E da mesma forma que um aluno, se for questionar o professor, fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, se não souber se posicionar, não vai ser bem atendido. Às vezes você está com uma dúvida sobre a matéria, sobre a aula, que se você não souber perguntar da forma mais eficaz, a sua dúvida não vai ser respondida, não vai ser atendida. E você volta para casa com aquela dúvida, que às vezes poderia cair numa prova, enfim. E no mundo corporativo, acho que a maior diferença é que impacta muito na produtividade do trabalho, na dependência de um setor com o outro, na qualidade do serviço, mas ambos os ambientes precisam melhorar a comunicação. É uma soft skill muito procurada no mundo corporativo, pouco falada sobre o mundo acadêmico, mas que eu também vejo grande importância. E no mundo acadêmico, aquilo que eu falei um pouquinho atrás da relação comando e controle, né, de ter alguém que, pela lógica, tem o poder, é muito nítido, né? O professor é o que tem o poder, é o que detém todo o conhecimento que está ali no centro da sala, na frente da sala, controlando tudo. Da mesma forma que o gerente, que o diretor, que o supervisor. Então, eu concordo com você. Eu acho que existe muito essa relação do comando e controle, do um fala, o outro obedece, que a gente acabou chegando à conclusão de que atrapalha muito na comunicação, né? E tem uma coisa que é importante, que tem tudo a ver com o mundo acadêmico, né? A comunicação, gente, ela é muito mais sobre o que o outro entende do que o que a gente fala, né? Então, se nós falamos que... Desculpa, pode falar. Tem uma frase que eu ouço muitas pessoas falarem, assim, no meu convívio social. É uma frase que eu não sei de onde que tiraram, se é um ditado, se é uma frase popular, que as pessoas vivem falando: eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que os outros entendem. Eu discordo totalmente. Totalmente errado. Porque a partir do momento em que você quer se fazer entendido, você tem que falar de uma forma que seja fácil de entender. Então, se você quer falar alguma coisa e quer que a pessoa entenda de uma certa forma, você tem que falar de um jeito que aquela pessoa vai entender. Isso vai variar muito da sua postura comportamental, da sua postura corporal, dos seus gestos, das suas expressões, do seu tom de voz e também do público com o qual você está conversando. Como você falou agora há pouco, não adianta o seu ter um vocabulário vasto se eu tô falando com uma pessoa de baixo conhecimento. Então, se você quer se fazer entender, você tem que falar de acordo. Então, sim, você é responsável, sim, pelo que a outra pessoa entende do que você fala. Aliás, você é muito mais responsável pelo que o outro entende do que pelo que você fala. Exatamente. Né? Por isso que, assim, inclusive hoje eu estava conversando com uma pessoa na usina e a pessoa falou assim, estou tendo muita dificuldade das pessoas entenderem o que eu quero. Entenderem o que eu quero dizer, a mensagem que eu quero passar. E o que eu falei para ela foi, comece a perguntar. Né? Eu acho que a gente usa muito pouco dessa ferramenta maravilhosa que a gente tem, que é fazer perguntas. Pergunte o que a pessoa entendeu. Olha, você pode repassar para mim o que você entendeu? Vamos repassar juntos o que a gente combinou dessa conversa? Porque aí é um cheque que você faz se você for entendido. Agora, se você pensar desse jeito, né, Bruna? Eu falei. O outro entendeu ou não, o problema é dele. Grande chance de dar caca. Até mesmo pedir feedback de como está sendo a sua comunicação. Perguntar para as pessoas, eu estou me fazendo entender para você? Eu preciso melhorar em alguma forma a minha comunicação com você? Porque às vezes, algum exemplo assim, você conversa todo dia com a mesma pessoa, pede uma tarefa todo dia para aquela pessoa, e sempre vem algum erro
desse pedido, dessa resposta. Então, é porque alguma falha dentro dessa comunicação tem. Então, pede um feedback para a pessoa, fala, o que eu posso fazer para ser mais clara? Como eu posso fazer para você me entender? Eu preciso ser mais detalhado? Eu preciso ser mais direta? Pedir um feedback. E você pode melhorar sua comunicação com aquela pessoa. Porque às vezes o problema não é nem só a pessoa não entender. É você. Às vezes você ou vai muito direto ao ponto e não explica como tem que ser feitas as coisas, ou você é muito detalhista e acaba enrolando, dando voltas no assunto e a pessoa se perde no que era para fazer. Então, pedir um feedback é sempre a melhor opção quando, num caso ou outro, você vê que tem uma falha. Quem nunca teve, assim, eu já tive um professor, gente, que você fala pra ele assim, que você pensa assim, nossa, esse cara sabe tanto, mas ele não sabe passar. Não sabe passar o conhecimento, né? Eu acho que todo mundo na vida já teve esse professor que você fala, ele sabe tanto. Nossa, mas a aula dele é um saco. Não consigo entender o que ele fala, né? E aí, pode ser que esse professor esteja pensando exatamente assim. Eu estou passando o conhecimento que eu tenho. Se eles estão entendendo ou não, vou ver na hora da prova. Né? Todo mundo se ferra na hora da prova desse professor, geralmente. Né? Geralmente, aí ele tem que melhorar a forma dele de se comunicar. Porque a responsabilidade, no mundo acadêmico, a responsabilidade dos alunos entenderem a matéria é do professor de passar a matéria com clareza. Não é do aluno simplesmente entender o mundo da física quântica. Não. Então, assim, se a matéria já é complicada, o professor tem que saber um jeito de facilitar para entrar na mente daqueles que são leigos naquela matéria. A gente tem que pensar no mundo acadêmico que o estudante, ele não sabe aquilo que ele está aprendendo. Por isso que ele está aprendendo. Ele está ali para começar a aprender uma coisa nova, do zero. Então, se o professor não passar aquilo de uma forma fácil, para que entre, para que ele consiga internalizar e cristalizar aquele conhecimento, não vai adiantar de nada. E aí vai chegar na prova, vai reprovar, vai pegar DP, vai pegar exame, sendo que a responsabilidade maior é do professor de passar essa comunicação. E isso é igual na empresa, porque o líder também tem essa responsabilidade de desenvolver, de treinar, de pegar na mão, né? Se for passar uma tarefa, de certificar que a tarefa foi entendida, que a meta foi entendida, que o colaborador sabe por que ele tem que entregar aquela tarefa e não está fazendo simplesmente no automático porque o chefe mandou. É pau a pau ali, uma coisa com a outra. E sempre tratar, assim, acho que no mundo corporativo, por mais que você tenha o seu cargo superior a outra pessoa, a comunicação ela deve ser feita de igual para igual. Então, acho que você até comentou agora há pouco, levantar o pescoço assim mais, abrir o peito, levantar o pescoço, mostra que você é superior. Só que como que você quer passar uma imagem de que estamos juntos na empresa pelo mesmo objetivo, se você está se passando para uma pessoa superior? Você pode até ser o gerente dessa pessoa, mas para você trazer ela para você acolher ela e ela lidar com o que você está pedindo, com a demanda, você tem que trazer ela para você de uma forma que você seja igual para ela. A Manu, inclusive, falou, comunicação é conexão, é exatamente isso que você está dizendo, né? Comunicação é conexão. Ok, Bruna, obrigada pela sua participação, a gente está chegando perto das 9 horas aqui já, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, mas eu queria muito agradecer pela sua disponibilidade de participar aqui comigo. Eu que agradeço muito. A Bruna foi a pessoa que me chamou lá no privado e falou, Ana, posso participar com você? Eu tenho experiência, tô nessa empreitada aí, obrigada, gratidão enorme por compartilhar. E sucesso para você nessa nova jornada. Já deu certo. Também. Eu que agradeço muito a oportunidade de você ter deixado eu fazer. A minha primeira live foi super interessante, gostei muito. Pode me chamar para as suas agora. Com certeza. Assim que eu tiver conteúdo para fazer uma, eu vou chamar sim. A gente vai se comunicando com certeza. E vamos manter essa amizade linda que a gente já criou. Sucesso, Ana. Obrigada. Obrigada, beijo. Conexão é a palavra da nossa live aqui de hoje, né, gente? E para a gente caminhar para o fim da nossa live, eu queria que a gente começasse, então, a pensar que a nossa comunicação, ela precisa ser estratégica. O que é ter uma comunicação estratégica? Vamos fazer uma analogia de uma empresa. Uma empresa, ela quer lançar um produto. Para ela lançar esse produto, ela vai precisar se comunicar. Ela faz todo um plano estratégico de comunicação para lançar aquele produto. E nesse plano estratégico, a empresa define. Primeiro ela começa definindo, né? A embalagem do produto, o que vai estar no rótulo desse produto, a linguagem que ela vai usar no rótulo, se vai ter texto, se vai ter muito texto, se vai ter mais imagem, se vai ser muito colorido, pouco colorido, né? Toda essa embalagem.
Depois ela define o público que ela quer atingir. Qual é o perfil do público que ela quer atingir? É um público jovem? É um público adulto? É um público mais velho, terceira idade? É um público esportista? É um público feminino? É um público masculino? Ou seja, tudo isso faz parte do planejamento estratégico da empresa quando ela lançar um produto. Então, a nossa comunicação precisa ser pensada dessa mesma maneira. Como que eu quero me vender para o outro? Como eu quero me comunicar e me vender de uma forma que eu passe efetivamente a mensagem que eu quero passar? Porque muitas vezes, gente, eu quero passar uma imagem de uma pessoa segura, mas tudo o resto, sabe? A embalagem, a postura, a linguagem, o jeito que eu falo é de uma pessoa insegura. Eu quero passar a mensagem de uma pessoa aberta, de uma pessoa flexível, mas tudo que eu faço, toda a forma com que eu me comporto é de uma pessoa rígida, de uma pessoa autoritária, é de uma pessoa mandona. Não estou dizendo isso para mostrar para vocês que a gente tem que cuidar do todo. É o que a Manu falou, que a comunicação ela tem as diversas perspectivas, que não é só a fala. Então, quando eu quero me posicionar, por exemplo, dentro da empresa como uma pessoa estratégica, que quer crescer, que quer se desenvolver, que quer talvez assumir um cargo de liderança, toda a minha comunicação precisa ser estruturada e planejada para aquilo que eu quero. Então, eu tenho que me vestir da maneira adequada. Então, eu almejo uma cadeira de gerência na empresa. Mas eu percebo que todos os gerentes trabalham, sei lá, de social, de sapato de salto, maquiada. Estou chutando aqui, tá, gente? Mas eu, todos os dias, vou trabalhar de calça jeans, rasteirinha, e não passo nem batonzinho na minha cara. Talvez tenha dia que eu decido pentear o cabelo, mas na maioria dos dias eu faço um rabo e vou assim mesmo. De que jeito que eu passo a comunicação? Eu quero aquela cadeira de liderança, aquela cadeira de supervisão. A minha embalagem não é uma embalagem condizente com aquela cadeira que eu quero sentar. Se a minha fala, o jeito que eu falo, as palavras que eu escolho, são totalmente incoerentes com aquele lugar onde eu quero chegar. Pessoas com que eu me conecto são pessoas que não vão contribuir em nada aonde eu quero chegar. Então, comecem a pensar na comunicação de vocês de uma forma estratégica, conectada com o objetivo de carreira de vocês, com o objetivo de vida, com o objetivo, com as metas que vocês querem atingir. Então, quando vocês ouvirem isso, comunicação estratégica, a pessoa tem que se comunicar de maneira estratégica. É sobre isso que comunicação estratégica quer dizer. Então, nós falamos do básico da comunicação, que é a gente se colocar no lugar do outro, a gente entender que comunicação é sobre o outro, que a gente precisa dar o tempo para o nosso cérebro conectar a reação com a emoção, para depois trazer para o cognitivo e a gente conseguir agir com inteligência emocional. Aprendemos aqui também, né, a questão de que comunicação não é só fala e que a gente precisa principalmente respeitar os silêncios. Gente, e o silêncio diz muito. Pensar uma situação assim. A pessoa é super falante. É a Cássia, que eu falei que é a Hebe Camargo da comunicação empresarial. Então, quando eu trabalhava com a Cássia, por exemplo, eu sei que a Cássia é assim, sabe? Ela compartilha, ela dá opinião, ela dá ideia, ela é um perfil expansivo, né? Aí vou para uma reunião com a Cássia. Cássia, eu tô te usando aqui, se me permita, tá? Coraçãozinho para você. Nem sei se a Cássia tá aqui ainda, mas vou para a reunião com a Cássia. Aí naquela reunião, a Cássia entra muda e sai calada daquela reunião. O silêncio naquela reunião, daquela pessoa, comunicou alguma coisa? Ou eu, por exemplo, como gestora da Cássia, vou ignorar aquele silêncio como se nada tivesse acontecido, tipo, não falou porque não quis, estava lá na reunião, não falou porque não quis. É assim, não só a observar no ambiente organizacional de vocês o que é dito, mas principalmente o que não é dito. Comece a prestar atenção nos silêncios da sua organização. Comece a prestar atenção nas caras das pessoas, nas reuniões, na hora do diálogo com você, porque o não verbal, Manu falou aqui pra gente, fez essa contribuição certeiríssima, o não verbal diz muito mais. O silêncio muitas vezes diz mais do que toda a nossa comunicação, do que todo o nosso discurso. Inclusive, o quiz
que eu fiz no final de semana sobre mitos e verdades da comunicação, uma pergunta que deu um certo nó na cabecinha das pessoas foi justamente isso, que assim, para ser bom comunicador, eu preciso ser extrovertido. E isso é mito. Que o extrovertido, geralmente, é aquela pessoa que tem sim a facilidade para chegar num lugar, que tem a facilidade de se colocar em diferentes ambientes, é aquela pessoa geralmente expansiva, divertida, mas não quer dizer que se eu não for extrovertido, eu não vou me comunicar bem. Porque às vezes eu vou estar conversando com outras pessoas, eu vou estar num ambiente, eu vou estar numa cultura em que a competência introversão é muito mais valorizada do que a extroversão. A habilidade de análise é muito mais valorizada. Então, aquela pessoa que se comunica, é óbvio que você tem que falar, né, gente? Também se você entrar mudo, sair calado, em tudo, todo o tempo, aí ninguém vai lembrar que você existe, obviamente. É o que eu quero que vocês tirem da cabecinha de vocês, é que assim, ó, só o extrovertido se comunica bem. É mito, é mito. Tem muitas pessoas introspectivas que a hora que abre a boca e começa a falar, por elas terem essa capacidade de analítica, de observar o cenário, de observar a postura do outro, de conectar as coisas, ela fala com uma clareza, com uma racionalidade, que às vezes o extrovertido pode até se atropelar na sua ânsia e não se comunicar de maneira tão adequada como o introvertido em algumas situações. Então, tirem esse mito da cabeça de vocês, porque isso acaba sendo um sabotador. Ah, sou introvertido, então não vou me comunicar bem nunca. E nem vou tentar me desenvolver a minha comunicação, porque eu sou introvertido. Só os extrovertidos que se comunicam bem. É mito. Tire isso da cabecinha de vocês. Ok? Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Espero ter contribuído um pouquinho com a competência e comunicação de todos vocês. Espero, pelo menos, ter virado a chavinha de vocês de que eu preciso muito, muito, muito me colocar no lugar do outro e parar de querer vencer todas as conversas, de querer vencer em todos os diálogos. Todas as vezes que vocês entrarem para uma conversa, para uma reunião, para um projeto, para sei lá o que, querendo ganhar, gente, muito provavelmente a sua chance de ser infeliz na sua comunicação, você entra querendo ganhar e a chance de você perder vai ser muito maior. Então, vamos dar tempo, vamos ouvir, vamos respeitar os silêncios, vamos entender que é muito mais sobre o que o outro entendeu do que o que eu quis dizer. Eu quero fazer um combinado com vocês que estão aqui. Eu vou fazer um post agora no meu Instagram sobre comunicação. E eu queria que quem está aqui escrevesse lá no post qual foi o principal insight da live de hoje, tá? O insight da live de hoje, qual foi? Daqui a pouquinho o post sai lá no Instagram, tá? E outra coisa, outro recadinho que eu quero passar é que está na minha bio a lista de espera da minha mentoria. Várias pessoas recentemente me perguntaram, Ana, quando abre a mentoria? A mentoria abre loguinho nos próximos dias e tem uma lista de espera na bio. Se alguém tiver interesse em participar da mentoria da turma desse semestre, deixa o nome lá na lista, porque a turma vai ser pequena, porque eu não dou conta de turma grande. Vai ser um prazer ter vocês na mentoria. A mentoria tem um capítulo exclusivo dedicado à comunicação. Tá bom, gente? Beijos. Espero que vocês tenham gostado. Eu já aprendi super aqui hoje com a Manu, com a Bruna. Coraçãozinho para vocês também. Gratidão enorme. Contem comigo sempre que vocês precisarem. A live fica salva. Tem gente perguntando para mim no meu YouTube. Tá? Então, a live sempre fica salva no YouTube, Ana da RH. Estejam sempre por lá, que vocês não vão perder nada. Beijo, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês. Até a próxima live.